de estar aqui hoje, nos abençoando, nos alimentando com a Tua palavra, Pai. É Teu servo, Pai, que o Senhor já usa. Então usa uma vez mais da maneira como lhe apraz e fala aos nossos corações de forma tremenda nesta noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Seu servo de Deus com palmas, que louvo e agradeço o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Que bom estarmos na presença de Deus. É motivo de alegria estarmos reunidos na presença desse Deus Todo-Poderoso. Pode se assentar? Pode se assentar, irmãos? É muito bom a gente estar aqui, né? Eu sei que é uma grande responsabilidade, mas eu sei que o Senhor está nesse lugar. Pois eu creio que todos nós já sentimos a presença de Deus aqui hoje. Eu creio que todos já sentiram, amém? Quem não sentiu, se liga aí que vai sentir ainda a presença de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. João 15, capítulo 10, a gente vai ministrar um pouquinho sobre a alegria. E eu pensei sobre essa ministração, sobre essa pregação, justamente pela frase que eu sempre falo quando ganho oportunidade, né? Que é motivo de alegria estarmos na presença de Deus. E durante esses dias o Senhor tem me levado a meditar sobre alegria e sobre gratidão. E o Senhor tem me levado a entender durante esses dias que alegria no Senhor e gratidão estão relacionados. Porque a gente é alegre em Deus, porque a gente tem a presença dEle e a gente tem que ser grato por essa alegria que o Senhor nos dá. E não é uma alegria como o mundo dá, né? O mundo dá uma alegria falsa aí fora. A gente que já esteve no mundo, a gente que não nasceu em berço evangélico, a gente bem sabe que no mundo há uma alegria falsa, uma alegria que tenta preencher um vazio que não há como ser preenchido por outra coisa senão Deus. E quando a gente aceita Jesus, quando a gente vem aos pés do Senhor, a gente conhece a verdadeira alegria, que é o próprio Cristo Jesus. Amém? João 15, verso 10 diz assim: se obedecerdes os meus mandamentos e continuarem me amando e eu amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e continuo amando Ele, eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja totalmente completa. E vamos orar, falar com o Senhor mais uma vez nessa noite. Eu sei que o pastor já orou, mas eu sempre gosto de iniciar a ministração orando, porque eu sou carente de oração e sei que é uma responsabilidade muito grande eu transmitir aquilo que o Senhor quer transmitir a vocês. Pode ficar sentado mesmo, só cubra suas cabeças, feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai Jesus, eu me coloco em Tua presença mais uma vez em oração. Eu agradeço pelo meu pastor estar orando por mim, mas nesse momento quero me colocar humildemente em Tua presença, Deus, e te pedir, usa-me nessa noite como canal de bênção à Tua igreja, que pessoas venham sair daqui transformadas, Pai, assim como o pastor falou nesse instante, que pessoas venham sair daqui felizes e transformadas pelo Teu poder. Sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, sabemos que o Senhor está nesse lugar. E onde quer que o Senhor esteja, Senhor Jesus, há milagres, há derramamento de graça. E cremos nos Teus milagres, cremos na Tua graça. Então encha, Senhor Jesus, cada pessoa nesse momento. Que cada pessoa venha pegar aquilo que o Senhor tem desejado derramar sobre os corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é algo muito interessante a gente falar sobre alegria. E eu já dei uma pequena introdução. E justamente Deus está me levando esses dias a meditar sobre isso, sobre alegria e sobre gratidão. E nessa noite eu gostaria de contar um pouquinho sobre a minha vida, sobre o meu testemunho de vida, para que vocês possam entender também como a alegria do Senhor me alcançou, né? Eu creio que a alegria do Senhor já alcançou a todos nesse lugar. Mas eu gostaria de contar um pouquinho minha história, resumida, para que assim vocês possam entender um pouquinho o que é a alegria do Senhor. Que a gente necessita se alegrar por aquilo que Ele já nos tem dado. E assim como Jesus fala, se a gente permanecer nele, Ele derramaria uma alegria completa em nós. E hoje eu dou graças a Deus porque
em muitos momentos eu desfruto dessa alegria completa do Senhor. Eu vivo sobre essa alegria completa do Senhor há mais de 17 anos, porque a partir de um momento eu entendi o que era essa alegria do Senhor. E eu, irmãos, nasci de uma mãe, assim como todos, né? E minha mãe, quando eu era pequeno, ela me falou algo, não para me menosprezar, mas ensinando sobre a vida. E ela me falou algo muito interessante. Ela falou assim, que eu não vim planejado. Ela falou assim, não foi um plano da gente ter você, o terceiro filho. A gente tinha plano de ter o mais velho e o do meio só. A gente não tinha planos. Mas devido à noite, devido ao esquecimento, mas a gente não sabe que foi um esquecimento dela, foi projeto de Deus. E ela veio a engravidar naquela noite. E foi algo que desde o início já me marcou. Porque eu não era planejado aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus eu já era planejado. O Senhor, antes da geração do mundo, Ele já tinha me planejado para estar aqui, para fazer aquilo que Ele deseja que eu faça. E era um plano do Senhor alguém existir. Eu estava pensando nisso em casa e falei, Senhor, por que o Senhor vai me levar a falar sobre isso? Tem pessoas aqui que talvez que viveram a mesma experiência. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite, ou pessoas assistindo, que os seus pais falaram que você não foi um planejamento. Talvez você não estava no plano humano, mas Deus tinha um plano perfeito para a sua vida. Deus, Ele tinha algo a te trazer à terra, e Ele te trouxe à terra para cumprir um propósito dele. Então, desde o início, o Senhor falou assim, não, vocês não estão planejando, não, mas eu vou derramar. Eu vou enviar a terra. Irmãos, e quando eu fui nascer, minha mãe conta, eu passei o prazo de nascer, do período, e eu nasci com insuficiência respiratória. Minha mãe disse, quando ela me pegou no colo a primeira vez, disse que eu estava roxo, sem vida, porque eu não conseguia respirar, porque eu tinha estourado a bolsa e eu já não tinha ar dentro do ventre dela. E a gente vê que desde o início do nascimento o Senhor teve um plano sobre a minha vida. Talvez o inimigo tentou me matar naquele exato momento, mas o Senhor colocou a mão e falou, não vou matar. Eu tenho um propósito na vida dele. Eu tenho um propósito para fazer na vida dele. E isso é muito interessante, talvez nem minha esposa sabe disso, não sei se eu nunca contei para ela. Mas eu nasci com esse problema e os médicos falaram que era para mim ter morrido. Mas os milagres de Deus alcançaram no nascimento. E ali, irmãos, eu passei a crescer. E a crescer como um homem forte, graças a Deus. Eu nasci já com quase 4 quilos, né? Nasci grande. E dou glória a Deus por isso. E eu crescendo, e o primeiro relacionamento que eu tive com o Senhor foi aos meus 6 anos de idade. Primeiro relacionamento com Deus. Eu morava como se fosse nessa rua lateral aqui, e tinha uma igreja evangélica, como se fosse essa aqui mesmo. E eu ali com 6 anos, dentro do meu coração, ardeu uma vontade de conhecer o Deus que eles pregavam. Ardeu uma vontade de conhecer o Deus que ali as pessoas falaram. E às vezes a gente acha assim, criança não tem entendimento nenhum, né? E a gente, quando se torna adulto, a gente lembra das coisas. E ardia em meu coração, e ali eu pegava às 7 horas, eu e minha prima da mesma idade, 6 anos. E a gente rodeava o quarteirãozinho ali, naquela época criança de 6 anos andava na rua, os pais não tinham muito juízo, né? E a gente pegava a nossa Bíbliazinha que dava na escola, que era o Novo Testamento, ia para aquela igreja ali e sentir a presença de Deus. E eu lembro que ali aos 6 anos eu comecei a entender o que era Deus. Eu comecei a entender realmente a alegria verdadeira. Só que ele não me converti, eu passei vários meses indo àquela igreja. E eu não sei porque eu saí de lá também. Mas aí com o passar dos anos, irmãos, na minha vida eu passei muita dificuldade. Eu passei muita dificuldade. Porque desde essa época, desde a minha infância, eu tinha um vazio dentro de mim que eu tentava preencher com brincadeiras, tentava preencher com jogos, tentava preencher com várias coisas. E não conseguia. E eu não sabia o que era aquilo. Eu não tinha esse entendimento. Eu não entendia o que eu necessitava. E havia um vazio que às vezes eu chegava à noite ali para dormir e doía. Doía sentindo falta de algo que eu nem sabia o que era. Eu nem sabia o que era naquela época. E esse vazio me acompanhou durante a minha juventude, durante muitos anos da minha vida.
E a gente passou dificuldades também nessa época. Minha mãe, infelizmente, meu pai saiu de casa, eu tinha uns 2 anos de idade, e ali ela passou a cuidar de 3 homens sozinhos, ela caiu no alcoolismo. A gente entrou numa dificuldade tremenda com ela, nesse alcoolismo. A gente orava, buscava de Deus, pessoas evangélicas dentro da minha casa, levaram a palavra ali para ela, para tentar libertar. E eu dou graças a Deus, porque quando ela se foi na presença do Senhor. E a gente passou muita dificuldade, não somente eu, mas meus irmãos também. E eu falo com eles que os 2 já foram cristãos. Eu falo, não sei como vocês conseguiram sair da presença de Deus, porque por tudo que a gente passou, a gente só sabe que há alegria em Cristo Jesus. A gente sabe que só o Senhor nos completa. E eles também sabem disso. Eles se desviaram da presença do Senhor, mas eu sei que irão retornar em nome de Jesus. Então, irmãos, a gente cresceu ali e viveu essa vida, uma vida de dificuldade, uma vida de escassez de muitas coisas. Minha mãe era sozinha, a gente passou necessidade, nunca chegou a passar fome, mas passou necessidade em muitas áreas. E a gente cresceu, e eu cheguei aos meus 11 anos, a gente mudou para aqui, justamente para minha mãe. A gente morava na Vila Serrana. Aí a gente mudou para o Patagônia aqui para minha mãe fazer um tratamento, né? Na época com o pastor Ubirajara estava ajudando minha mãe. E quando eu cheguei aqui aos 11 anos, eu comecei a ir à igreja. E aí eu comecei a entender um pouquinho o que era aquele vazio que tinha dentro do meu coração. Eu comecei a entender aos poucos o que eu precisava para tirar aquela dor que havia no meu coração. E ali eu passei algum tempo na igreja, aceitei Jesus. Eu passei cerca de 1 ano convertido ali na igreja, aos 11 anos. E eu tinha entendimento para isso, que graças a Deus. E chegou aos 12, eu, pela escola, eu falei, não vou sair da igreja, porque não está sendo para mim, eu não estou gostando mais. Eu falei, não, para mim já chegou, já está o suficiente, já me carreguei o suficiente. E eu saí aos 12 anos e fiquei afastado até os 13. Aos 13 anos eu voltei de vez para a igreja. E aí, irmãos, eu comecei a viver realmente o que Deus queria para a minha vida, a partir dos 13 anos. É claro, irmãos, que desde os 13 anos até hoje houve um caminho de libertação imenso, imenso sobre a minha vida. Porque havia muitas feridas na minha alma que o próprio Deus precisava curar. Havia coisas em mim que Deus precisava tratar, tirar, e Ele foi tirando ao longo dos anos, e ainda está tirando até hoje. Ainda está tirando até hoje. A verdade é essa. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque dentro do coração de cada homem, de cada mulher, assim como eu falei, desde os meus 6 anos eu comecei a notar isso, sentindo vazio de algo. Esse vazio era do Espírito Santo. Eu tinha necessidade do Espírito em mim, mas eu não sabia, eu não conhecia o que era o Espírito. Eu não sabia o que era o Espírito de Deus, mas desde que eu nasci, eu já tinha esse vazio. E hoje eu estava meditando e fazendo essa ministração, eu estava pensando, meu Deus, como é que tem pessoas no mundo a qual não acreditam no Senhor como Deus, e elas têm esse mesmo vazio dentro do seu coração, e talvez nunca vai ser preenchido, porque elas nunca terão a oportunidade de conhecer o Senhor como Deus. E o Senhor, eu dou graças a Deus por Ele ter me levado aos seus caminhos, por Ele ter me feito nascer mesmo sem o homem querer, por Ele ter me feito viver mesmo sem o inimigo querer, para que se cumprisse o propósito na minha vida. E hoje, irmãos, eu conheço a alegria em Cristo Jesus. Eu sei que o vazio que tinha em mim já não existe mais, porque o Espírito Santo Ele veio e preencheu de tal forma, de tal forma, que hoje eu sou feliz em Cristo Jesus. Eu não sei, talvez você está da mesma forma, irmãos. Tem pessoas que estão dentro da igreja, talvez 30 anos de cristãos, talvez 50 anos de cristãos, 2 anos, 3 anos, e ainda não conseguiu deixar que o Espírito Santo preenchesse esse vazio. Talvez você vive uma vida triste, sem propósito, hoje. Mas entenda, você está vivendo assim porque você não deu lugar ao Espírito Santo. Porque no momento que você deixar o Espírito Santo adentrar sobre a sua vida, você vai conhecer a alegria do Senhor. Você vai conhecer a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria que está em Cristo Jesus.
Amém? Aleluia, Jesus. Gostaria de deixar alguns versículos aqui para os irmãos, rapidinho, só para a gente não sair tanto da Bíblia. Em Gálatas 5:22 diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade. A gente entende aqui que para a gente ter alegria, a gente precisa do Espírito Santo. Para a gente ter a alegria genuína, a alegria verdadeira, a gente precisa ter o Espírito Santo dentro de nós. Irmãos, e ter o Espírito Santo em nós é um processo. Não é somente naquele momento que a gente levanta as mãos e fala: eu aceito Deus como meu único e suficiente Salvador, e Ele a partir daquele momento começa a operar em nós, mas os seus frutos ainda não começam a aparecer. E a gente vai ver em Gálatas aqui que a alegria é o segundo fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. É preciso que a gente permita que o Espírito Santo entre em nós, e Ele começa a trabalhar e a crescer em nós, a ponto dele fazer frutos em nossas vidas, para que a gente conheça a alegria genuína do Senhor, para que a gente só assim conheça realmente o querer de Deus para as nossas vidas. Irmãos, a gente tem que entender isso, que é somente através do Espírito Santo, somente através dele. Talvez seu amigo lá do mundo procure e fale assim: não, nas drogas haverá felicidade, nas drogas haverá alegria, na bebida haverá alegria, talvez em outras coisas erradas haverá alegria, em outras coisas certas também haverá alegria. Mas não, irmãos, só a alegria em Cristo Jesus. Pode parecer a melhor coisa do mundo, ela vai simplesmente nos entreter por um período, mas a alegria verdadeira só está em Cristo Jesus. A gente até no momento ali, momentaneamente, a gente vai estar feliz, alegre, rindo, brincando, mas no momento que aquilo cessar, a gente começa a entender que o vazio ainda está lá, que o vazio no nosso coração ainda permanece lá, e que há algo que necessita ser preenchido dentro dos nossos corações. E o Espírito Santo nessa noite está falando para a igreja: dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo. O Senhor nessa noite quer curar pessoas nesse lugar. Curar emocional. Isso é interessante, irmãos. A gente entender que o Espírito Santo está disposto a preencher o vazio do nosso coração, e que Ele está nessa noite querendo fazer isso com você. Talvez você tenha se encontrado triste em vários momentos, deitado à noite chorado, que às vezes é assim com a gente, na vida da gente, até mesmo depois de cristãos. Às vezes a gente ajoelha ali e só chora triste na presença do Senhor, pedindo socorro. E o Espírito Santo está falando: ei, tem o meu fruto em sua vida que eu quero fazer florescer. Tem a minha alegria que eu quero derramar sobre a sua vida. Tem a minha alegria que eu quero derramar sobre você, para que você não se entristeça mais, para que você viva continuamente em alegria. Irmãos, é somente quando a gente entende que é através do Espírito Santo, que é através do nosso Deus, que a gente consegue viver a alegria genuína, que a gente consegue estar mesmo em meio a dificuldades alegres. Aleluia. Glória a Deus. Eu coloquei aqui, irmãos, a alegria não depende de circunstâncias. A alegria é uma escolha da gente. Abacuque 3,17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, por mais que o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, nos currais e não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exalto Deus a minha salvação. A gente entende aqui, o profeta está falando que a alegria não é circunstancial. Não é simplesmente porque eu estou vivendo um momento bom na minha vida que eu tenho que estar alegre. A gente vai passar por muitos momentos difíceis, irmãos. A gente passa. Eu passo por muitos momentos difíceis, e é o Senhor que me sustenta. Louvado seja Deus. É o Senhor que tem me sustentado. Exaltado seja Deus. Aleluia.
E a gente passa por muitos momentos difíceis. A gente passa por dificuldade financeira, dificuldade no casamento, dificuldade na família, dificuldade no trabalho. A gente passa por muitas coisas, irmãos. Mas a gente tem que entender que, assim como o Abacuque está falando aqui, que por mais que não haja razão para estar feliz, a gente tem que estar feliz. Porque a gente tem um Deus Todo-Poderoso que está lutando por nós. Irmãos, muitas vezes a gente acha que a situação fugiu do controle de Deus. Às vezes a gente pensa isso, né? A gente é tendencioso, o homem é tendencioso a isso. Quando começa a dar tudo errado, a gente começa a falar, não, os negócios estão saindo do poder de Deus. Mas entenda uma coisa, nada sai do controle do Senhor. Todas as coisas são controladas e guiadas pelo Senhor. Se está acontecendo em sua vida, busca a Deus para entender por que está acontecendo. Porque no momento que Ele te responder, talvez seja uma prova que vai passar, Ele só precisa te aprovar. Talvez seja um momento que Ele precisa te ensinar algo e você não está aprendendo de outro jeito. Mas, irmãos, a nossa alegria não depende das circunstâncias. Irmãos, a gente tem que estar feliz, alegre. Eu lembro quando minha mãe estava doente, ela estava sentindo muita dor, ela estava com câncer, estado terminal. E quando ela aceitou Jesus, ela se alegrou. Eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa que está tendo os ossos quebrados na mão, quando minha tia manuseava ela, está sorrindo e alegre em Cristo Jesus? Porque ela conheceu um Deus poderoso. Ela conheceu alguém que vai além do que está aqui na terra. Às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas terrenas, fala assim, não, tem que tudo ir bem para me estar feliz com meu Deus. Tem pessoas que quando está começando a ir mal as coisas, já começam a encostar Deus na parede e falar, não, Senhor, se o Senhor não ajeitar, eu saio da tua presença, se o Senhor não fazer isso, eu faço isso, aquilo. E Deus está falando, meu filho, você não tem a minha presença ainda. Deus fala isso com a gente. A gente, no momento que a gente tem o Espírito habitando em nós, quando vem as adversidades, a gente fala, Senhor, eu estou aqui, e eu estou precisando de um milagre. E aí você acorda de manhã e fala assim, Senhor, eu estou saindo, mesmo talvez você está desempregado, mesmo sem emprego, mas estou saindo confiando no teu milagre e alegre em Ti, porque a tua alegria, Senhor, é a minha força. Que é Neemias que vai falar, né? Não vos entristeceis, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então que a gente venha entender isso, que a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos faz andar, é o que nos motiva a estar na presença dEle. Porque no momento que a gente começa a vir à igreja triste, angustiado, abatido, a gente começa a duvidar do Deus Todo-Poderoso. Mas no momento que a gente está passando por dificuldade, a gente dobra o joelho e fala, Senhor, eu ainda estou alegre e feliz em Ti, porque o Senhor está comigo. Porque por mais que a adversidade é difícil, eis que o meu Redentor vive e se levantará no final. Jó, irmãos, a história dele vai falar isso, ele estava em um estado deplorável, mas ele em nenhum momento amaldiçoa Deus. Ele fala, eis que o meu Redentor vive e no fim ele se levantará sobre a terra. E a alegria do Senhor vai nos dar força a viver. A gente vai começar a ter mais fé, a gente vai viver em gratidão, irmãos. Esses dias eu estava orando e pedindo a Deus, e eu estou num processo, a gente passa por períodos em processos, né? Pelo menos eu sou assim. Que Deus me leva a alguns períodos a meditar sobre algumas coisas e sobre orar sobre isso. E eu justamente estou num período de gratidão e de alegria, e eu dou graças a Deus por isso. Porque, irmãos, o Senhor tem me incomodado a eu me alegrar com o que eu já tenho. Eu me alegrar com o que eu já tenho. Porque eu contei meu testemunho aqui. Porque quando eu era criança, eu passei muita dificuldade, irmãos. E o Senhor esses dias vem me levando a entender, falar assim, Yuri, você tem tantas coisas. Você, graças a Deus, hoje não anda a pé mais. Por mais que andar a pé não é ruim, né? É bom que anda emagrece, né? Mas você tem um carro para você trabalhar. Você tem uma casa boa, graças a Deus, um teto. Você tem todos os móveis da sua casa, eu dou graças a Deus por isso. Você tem uma esposa abençoada, uma esposa cheia da presença de Deus, que está ali, graças a Deus, minha esposa.
Você tem 2 filhas lindas e o Senhor tem me levado a entender isso. Eu falo assim, Senhor, eu me alegro, porque até aqui o Senhor já tem me ajudado, por mais que a dificuldade que eu esteja passando no momento, eu sei que o Senhor já está comigo. Irmãos, o princípio de gratidão é algo interessante. A pastora Daniela, ela falou algo esses dias que eu não lembro se foi em aula, se foi em ministração, se foi a gente conversando. Ela falou que ela está passando por um período difícil de uma doença. Ela fala assim, se ela não agradecesse a Deus por tudo que Ele já tinha feito, ela seria uma filha muito ingrata, né? Verdade. E é assim, irmãos. A gente, às vezes, eu estou passando por um momento difícil na minha vida, e eu estou buscando de Deus solução financeiramente, e o Senhor já tem agido, o Senhor começou a agir de uma forma tremenda a partir dessa semana, e eu sei que Ele vai continuar a agir. Ralf contou um testemunho aqui, né? Que estava devendo 7 mil e Deus proveu. Eu estava quase do mesmo jeito, o Senhor já está provendo, já está manifestando o poder dele. Irmãos, a gente às vezes passa dificuldades momentâneas. A gente não pode anular tudo que Deus já fez por nós. A gente não pode anular todos os milagres que o Senhor já fez por nós. Em quantos momentos de dificuldade, irmãos, eu estava passando e o Senhor veio e colocou a mão e falou, não, passou, sumiu. E a gente nem se lembra mais da dificuldade. E aí só fica as coisas boas. A gente só começa a lembrar das provisões do Senhor. A gente já começa a lembrar de quando a gente estava em dificuldade, de repente o Senhor veio e proveu. E abençoou e acalmou a tempestade. E a gente começa a se alegrar por isso. Porque a gente tem que se alegrar, irmãos, porque a gente tem um Deus todo-poderoso. Um Deus magnífico, irmãos, que pode todas as coisas, que faz todas as coisas, que pode fazer infinitamente mais do que desejamos e do que pensamos. Eu separei um versículo aqui, deixa eu ver se eu acho. Rapidinho aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Pode glorificar, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lindo, Oh, meu Deus, me ajuda aqui, Pai. Jesus maravilhoso. Eu não anotei aqui, está na minha Bíblia ali. Mas ele diz assim, o versículo, eu vou tentar lembrar mais ou menos o que ele diz. Que o Deus é infinitamente bom. Ele não vai falar com essas palavras, mas o cerne do versículo é isso. Que Ele tem o poder e a alegria de nos dar além do que pedimos e além do que pensamos. Eu não lembro onde eu estava lendo hoje esse versículo, eu anotei em minha Bíblia ali, mas eu não anotei aqui. E Deus é assim, irmãos. Ele é capaz de nos dar além do que pedimos, além do que precisamos, além do que sequer pensamos. Quantas bênçãos, irmãos, chegam nas nossas vidas através do Espírito Santo, sem sequer a gente pedir. Você já parou para pensar nisso? Meditar na sua vida sobre isso? O quanto Deus já tem te abençoado, mesmo sem você dobrar os seus joelhos e orar e pedir sobre aquilo. Às vezes você está pedindo sobre uma cura e Deus vai estar abençoando o lado financeiro. Às vezes você está pedindo sobre uma cura e Deus está abençoando o seu casamento. E Deus é um Deus assim, um Deus cuidador, um Deus provedor, um Deus magnífico, um Deus todo-poderoso. Eu gosto muito de Gênesis. Eu acho que eu já li Gênesis já umas 50 vezes, porque a gente sempre quando vai começar a ler a Bíblia toda, a gente começa de Gênesis, vai e volta. Efésios 3:20, né? Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos e que pensamos, pelo poder que age em nós. É algo interessante, irmãos. E eu estava falando, eu pedi o fio da meada aqui, eu vou tentar voltar a lembrar aqui. Aleluia, Jesus. Estava falando sobre eu fui ler ali, eu pedi o fio da meada. Mas Deus é um Deus todo-poderoso. Assim, eu estava falando sobre Gênesis. Fala assim, a gente sempre quando proposita iniciar a Bíblia, eu já leio a Bíblia umas vezesinhas. Mas a gente sempre começa em Gênesis, aí lê Gênesis, às vezes lê Êxodos, né? E volta. Aí vai. Aí eu já li acho que umas 50 vezes nessa de começar a iniciar, mas eu já li a Bíblia toda várias vezes, viu, irmãos? Mas Gênesis é uma coisa muito interessante que a gente vê nos primeiros capítulos, que Deus traz a existência de tudo que há através do poder da palavra. Eu falo assim, um Deus tão poderoso, tão magnífico, que traz tudo à existência através simplesmente da palavra.
haja. Ele está disponível a mim. Ele está disponível a mim. E assim como o versículo que lemos ali, quando a gente dobra os joelhos, está de acordo à vontade do Espírito Santo, à vontade de Deus, à vontade de Jesus. Tudo que a gente pede, Ele faz. E aí você fala assim, um Deus todo-poderoso, um Deus magnífico, um Deus glorioso, que através do haja pode mudar qualquer história de qualquer pessoa nesse mundo. Está disponível a mim. É só eu buscar. Irmãos, o fruto do Espírito aqui, voltando ao Espírito Santo, o fruto do Espírito que é a alegria, e não só ele, mas em Gálatas vai falar de todos eles, né? Mas se tratando da alegria, ela já está disponível. O Espírito Santo já tem nos disponibilizado a alegria. Basta que a gente aprenda a acessar. Basta que a gente queira acessar. A verdade é essa. Basta que a gente queira. Muitas vezes a gente está triste, mas a gente esquece que tem um Deus Todo-Poderoso, que fala que o Espírito Santo dele está conosco, habita em nós, está no nosso interior e tem fruto de alegria para nós. E a gente muitas vezes fala assim, não, vou continuar nessa tristeza. Às vezes a gente fala, vou continuar nessa depressão, por mais que depressão é uma doença que precisa ser sarada e curada. Mas a gente sabe também que Deus é um Deus todo-poderoso que pode curar todas as coisas, e nele há cura também para essa doença maligna, que é justamente a depressão. Então muitas vezes a gente escolhe ficar triste, jogados no canto, fingindo, falando com Deus que a gente é coitadinho. E Deus está falando, meu filho, eu já liberei a alegria para você. Eu já liberei a paz, né, o terceiro fruto do Espírito. Eu já liberei a alegria e a paz. Basta você acessar. Basta você clamar, o meu Espírito vai estar com você, ele vai florescer e dar frutos dentro de ti. E você vai começar a ver brotar a alegria genuína. E é justamente nessa alegria que a gente começa a ver o agir de Deus. Que a gente começa a ver a gratidão brotar nos nossos corações. Que a gente começa a entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E Deus trabalha tão lindamente, irmãos. Tão lindamente. Tem tantas pessoas melhores que nós a estar aqui, que podia estar aqui. Irmãos, tem pessoas que pregam melhor do que eu, que tocam 1000 vezes melhor do que eu, que canta, que faz tudo melhor, mas Deus simplesmente me olhou e falou, meu filho, vem, eu quero você lá. E eu estou aqui e eu me alegro por isso, irmãos. Quando eu pego o microfone aqui e falo assim, é motivo de alegria estarmos na presença do Senhor. Eu não falo isso da boca para fora não, porque eu entendo o meu passado e sei para onde o meu Deus quer me levar. Eu sei o alvo do Senhor para a minha vida. E quando a gente entende o nosso passado e sabe onde o nosso Deus quer nos levar, a gente começa a viver em alegria. A gente começa a estar feliz. Quando você chega num local, as pessoas vão falar assim, nossa, tem algo diferente nele, tem uma alegria diferente. Irmãos, a alegria não é você viver rindo o tempo todo, não. Tem gente que confunde as coisas. Tem pessoas que estão rindo o tempo todo, mas estão tristes por dentro. Tem pessoas que estão com um sorriso estampado na cara, mas estão depressivos. A alegria não é sinônimo, riso não é sinônimo de alegria. E nem sorriso é sinônimo e nem cara empurrada é sinônimo de tristeza. Irmãos, eu acordo, minha esposa sabe ali. Quando eu acordo, eu sou uma pessoa mal-humorada. Eu sou de poucas palavras. Você tem que me dar pelo menos meia hora para começar a pegar no tranco. Para começar aí. Às vezes mais, né? Rafataleiro conhece. Mas não é que eu esteja triste, é porque é o meu humor de manhã. Eu quando acordo eu não gosto de acordar. Eu gosto de dormir. Mas a gente tem que acordar porque a gente tem que correr atrás da vida. Mas é meu humor de manhã. Mas não é porque eu estou com a cara fechada que eu estou triste. Quando eu entro ali no meu carro, eu vou orar de manhã, eu falo, Senhor, obrigado por todas as coisas, obrigado pelo Senhor ter me sustentado, obrigado pela tua alegria em minha vida. E o Senhor está olhando, ele está com a cara fechada, mas está alegre por dentro. Irmãos, eu estava, e a gente tem que entender isso aqui nessa noite, que Jesus está disponível a todos nós. Eu não sei se todos aqui são cristãos, se já aceitaram Jesus. Se não aceitou ainda, hoje é uma ótima oportunidade, né?
de conhecer esse Deus Todo-Poderoso, de conhecer a alegria de Deus. Mas eu vejo Jesus como aquele amigo que está rindo e feliz em todo momento. Eu conheci um rapaz lá em Juazeiro, eu fui fazer um serviço lá, e eu me apaixonei pelo rapaz, não no sentido, mas no sentido bom, porque em todo momento ele estava com um sorriso no rosto, com alegria, e a alegria contagiante que ele chegava junto de nós e abraçava e ria e brincava. E houve momentos que tinha acontecido coisas ruins lá na empresa que a gente estava fazendo, e mesmo assim ele estava feliz, estava alegre. E eu vejo Deus como esse amigo contagiante, que a felicidade dele nos contagia. Não é porque a gente é alegre, é porque Ele é alegre, Ele está em nós. Isso é interessante. É porque Ele é alegre, Ele está em nós, a gente se alegra com Ele. Irmãos, é muito bom a gente conhecer esse Deus, esse Espírito Santo, esse Jesus. Porque só conhecendo Ele a gente começa a viver, a entender. E a gente começa, quando tem a oportunidade de falar como eu me alegro em estar na presença do Senhor. Porque a gente tem que entender isso. Porque a presença de Deus é motivo de alegria. É motivo de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 61, versículo 10 diz assim. Deixa eu pegar aqui, que minha visão não está muito boa não. Nós nos alegramos e cantamos hinos de louvor por causa daquilo que o Senhor tem feito, o nosso Deus. Ele fez por nós. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa de vitória. É um cântico muito lindo, porque a gente vê que ele se alegra porque o Senhor vestiu com a capa da salvação. E a gente tem que se alegrar em Cristo Jesus por isso. Esse é o principal motivo da gente viver feliz, viver alegre. Por mais que as dificuldades do mundo são momentâneas, irmão, mas para nós está guardado algo maravilhoso, que é a salvação. A gente um dia vai morar no céu, irmãos. Isso é motivo de alegria, isso é motivo da gente viver com um sorrisão na cara. Irmãos, a gente tem que ser alegre a tal ponto da gente contagiar outras pessoas. Rapaz, o céu vai ser muito bom, muito bom. E a gente tem que ser tão alegre que a gente querer compartilhar os céus com outras pessoas. A alegria do Senhor justamente em nós é para isso, para a salvação de pessoas. O Senhor nos faz alegres, para pessoas verem a nossa alegria e falar, não, eu quero essa alegria. E a gente chegar até ali e falar assim, ei, essa alegria que eu tenho hoje, que me tratou, que preencheu o meu ser, que tirou toda a mágoa, toda a dor, toda a tristeza, pode estar em você, é Cristo Jesus. O motivo da minha felicidade pode ser compartilhado e deve ser, é Jesus. A gente tem esse papel de compartilhar Jesus. E a gente tem que fazer com alegria. A gente tem que fazer com alegria. Se a gente chegar até o irmão e falar de Jesus com a cara fechada, com raiva, o irmão vai sair dali com mais raiva ainda. Mas se a gente chega feliz e fala de Jesus, fala de maneira branda. Às vezes, irmãos, tem uma frase ali do Paulo VI que fala assim, pregue o tempo todo, se necessário use palavras. Se necessário use palavras. Aí tem lá a frase de quem? Eu nunca lembro de quem é a frase, só lembro a frase. É dele mesmo? Mas é uma coisa interessante, pregue o tempo todo, vive em alegria o tempo todo. E pessoas vão querer o seu Deus por ver você feliz. Se necessário, vai lá e fala um pouquinho. Fala aí, Jesus pode te curar, Jesus pode te alegrar, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história. Você está mentindo? Não, Deus pode fazer tudo isso. E o mais interessante, Ele pode fazer tudo isso através da sua vida. Mesmo a gente sendo imerecedores disso. Às vezes Deus tem prazer em nos usar, abençoar pessoas. E nos usar para ajudar pessoas. Tirar pessoas de lugares onde elas acham que nunca sairiam. Talvez Deus tenha te usado a alegrar pessoas no seu trabalho, a tirar pessoas da depressão. Eu vejo Ralph tem feito um trabalho ali com Anderson, ele e Vanderlei, né? Eles tentam ajudar a gente, eu acabo tentando também, quando eu vou lá converso um pouquinho, mas eles são empenhados em tentar tirar da depressão. Eu falo assim, Deus tem usado eles nisso, Ele já aceitou Jesus através disso.
já aceitou Jesus, já deu o passo principal. Agora basta Jesus querer agir e Ele vai agir, eu creio nisso. E às vezes Deus quer te usar para isso, para libertar pessoas, para transformar a vida de pessoas, para levar a alegria do Espírito Santo para a vida de outros, para a vida de outras pessoas, irmãos. Então esteja disponível, esteja sensível, acorde em felicidade, em alegria, esteja sensível à voz do Espírito, para quando o Espírito Santo falar assim, faça algo, você fazer e se questionar. Porque muitas vezes a gente questiona Deus. Deus está nos incomodando a fazer algo e a gente fala, não é do Senhor, é de mim. Eu não vou fazer, eu não vou fazer. E vai no final lá você descobre que era Deus que estava mandando. E às vezes você faz por temor a Deus, às vezes você não faz achando que é você. E talvez é uma vida que ia ser transformada através do Espírito Santo que traz alegria na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, coloque de pé. A gente vai orar por sua vida. Eu espero que todos vocês possam sair daqui hoje entendendo que você tem um motivo para ser feliz. Que Jesus já morreu por você na cruz do Calvário. Que Jesus ele já te deu acesso ao Espírito Santo. Que Jesus ele já te dá o real remédio para a dor que é no seu coração. Que Jesus já pode te transformar. Irmãos, eu não falo isso só para quem não é crente cristão, não. Eu falo para quem é cristão também. Eu falo, às vezes as pessoas estão na igreja doentes, um vazio dentro de si. E Jesus Cristo já morreu por nós para levar sobre si todas as nossas dores. Então esteja buscando de Deus e pedindo, Senhor, encha-me com a tua alegria, encha-me com a tua alegria. Amém, irmãos? Enquanto vocês me veem de cara fechada na rua e às vezes eu nem falando, é que durante o dia eu não uso óculos e às vezes eu passo e eu estou distraído. Mas eu estou feliz ali por dentro, em nome de Jesus, amém? Quero orar por você e eu sei que o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida, amém? Senhor Deus, amado Pai Jesus, eu me coloco em tua presença mais uma vez e te agradeço pela tua presença nesse lugar. Te agradeço, Senhor, pela tua alegria neste lugar, Senhor Jesus. Eu te peço, derrama agora o teu Espírito sobre cada um de nós, Senhor Jesus, nessa noite. Que a sua alegria venha nos preencher, Pai, em nome de Jesus, Pai amado e eterno, Senhor Jesus. Que o Senhor derrame da tua graça, da tua unção sobre cada vida aqui. Que essa palavra que foi ministrada aqui, Jesus, que não venha ser esquecida, mas que nós, como teu povo, venhamos colocar em prática e entender que a tua alegria, Senhor, é a nossa força e que através de ti que alcançamos a real felicidade. Senhor Jesus, que o Senhor enche os nossos corações nesse momento com a tua presença, Deus. Que a gente viva um lugar secreto teu em todo tempo, em todo momento. Te pedimos isso em nome de Jesus. Abençoe o teu povo e ministra o teu poder sobre eles agora, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.
passamos por algumas provações. Às vezes a tristeza tenta tomar conta do nosso coração, sim. Mas tem uma porta aqui blindando, dizendo: ei, eu sei em quem eu tenho crido. Sabe, as aflições da vida vem tentando muitas vezes roubar a nossa fé. Mas quando a gente para entender quem está no controle de tudo, a gente acredita que a nossa leve e momentânea tribulação, estamos preparando um momento glorioso na presença do Senhor. Essa tristeza não é o fim, existe alguém que está cuidando de nós. E nada pode nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Ele que dia após dia tem nos sustentado, que nos dado força, tem pedido para nós, filho. Ei, continue acreditando, continue confiando, porque quando chegar no tempo certo eu vou agir. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso que o Senhor haja em favor da minha vida. Há uma tristeza que está tomando conta do meu coração. A preocupação tem dominado a minha mente. Deixa eu te dizer, você chegou no lugar certo. Você chegou no lugar certo, querido. Sinta um abraço do Pai nesse momento. Sinta um abraço do Pai nesse momento. A presença do Pai visita muita gente aqui que chegou dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. Ei, tem resposta de Deus aqui para muita gente nessa noite. Em Filipenses capítulo 4, no versículo 4 diz: alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se, queridos. A esperança para a tua vida. A esperança para a tua vida. Oh, Jesus, venha com teu afago nessa noite. Vem com teu afago nessa noite. Vem com teu bálsamo nessa noite. Visita cada coração, Jesus, das vidas que estão aí. Só o Senhor conhece, só o Senhor sabe. Passa o bálsamo agora, Senhor. Cicatriza todas as feridas. Traz alegria para essa alma batida. Traz esperança para esse coração, Pai. Traz a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Vai valer a pena, querido. Vai valer a pena, só não desista. Só não desista, vai valer a pena. Aleluia. Ele está no derramado todo mundo, derramado a tudo, perseguindo você, Jesus. Você me faz tão feliz. Você pode dizer isso? Mesmo que seu coração ainda esteja triste, canta isso. Diga: Senhor, você me faz tão feliz. Senhor, me faz tão feliz. É o único que me compreende, que me entende. Oh, tu és aquele que não me abandona. Oh, tu és aquele que não me deixa, Pai. Ela vai chegar na mamãe. Oh, obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças ao Senhor. Obrigada, Jesus, por esse culto. Nós louvamos o Senhor pela vida do Senhor, que trouxe essa palavra gloriosa. Estava ali só me alimentando, comendo, glorificando o Senhor por tudo que Ele fez. Nós louvamos o Senhor pela vida de todos os irmãos que nos visitam hoje. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nessa noite eu gostaria de fazer um convite a você que ainda não é cristão, que
que ouvindo hoje os louvores, a palavra, em seu coração acendeu uma sede por Deus. E você nessa noite quer se render aos pés do Senhor, quer fazer uma aliança com o Senhor se tornando cristão. Tem alguém que nessa noite ainda não é cristão e quer fazer esse compromisso? Aleluia. Amém. Que o Senhor te abençoe. Nessa noite nós gostaríamos também de estar convidando na hora do louvor os irmãos, a irmã Lene, né? A Carlinhos também ela me procurou ali, ela falou: pastora, nós decidimos ficar com vocês. Nós louvamos o Senhor, quero convidar, né, o irmão Marivaldo, a irmã Lene, a vir aqui na frente para nós estarmos selando essa aliança. Como os irmãos recebem eles, queridos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bora falar melhor. Glória a Deus, cadê você, meu Deus! Glória a Deus! Quer aceitar o Senhor? Não precisa ter vergonha, não. O Pai te recebe de braços abertos. Chorando, vocês fizeram o pastor chorar de alegria. Glória a Deus. Aleluia, recebe ele, pastor. Aleluia, glória a Deus. A gente entender, né? Está sentando aqui no céu. Você bem? Afastado, estou voltando para casa do Pai. Oi? Sim, sim. Amém. Qual o nome de vocês? Maria Clara, Marcos. Estão voltando para casa do Pai. Valendo, o Marivaldo está vindo com a gente. Meu Deus, que coisa gloriosa. A gente vai começar viciando nisso. Todo domingo tem vindo esse ano aqui. Eu quero que só isso bom. Oh, aleluia. Vamos orar por eles, queridos. Eu vou orar pelos de cá primeiro. Porque agora é festa maior. É vidas voltando para o altar. Depois a gente vai orar por vocês. Amém? Vamos fazer por etapas. Tem mais alguém que quer completar essa festa, irmãos? Você que ainda não é cristão, você que está afastado. E hoje é dia de voltar para casa. Como a gente falou semana passada, tem muita gente que ele não está desviado, não está afastado, mas ele saiu, ele não está mais frequentando a igreja onde estava, está sendo aquele crente em casa, está ali. Pastor, não estou firmado em lugar nenhum, queria fazer uma aliança, está aqui com vocês, se cuidar também, a gente recebe vocês. Se você está na tua igreja, está bem lá, não fica com a tua igreja, fica com o teu pastor. E aí nós não pescamos em aquário. Mas pastor, eu não estou bem, eu estou desanimado, eu estou já há alguns dias parado em casa, então a palavra verdadeira é o lugar certo, que a gente tem que cuidar da tua vida, exalar o teu coração e abrigar você. Se tiver alguém assim, pastor, não estou bem, eu queria unir com vocês aqui, queria estar aqui com vocês, a gente recebe como os irmãos, né, estão chegando aqui também hoje, a gente recebe vocês também. Amém? Se tiver alguém vem na frente aqui, que a gente vai estar orando pela tua vida também, em nome de Jesus. Amém? 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 Glória! Deus! Aleluia! Você vai? Santo Jesus! Amanda. Amém. Você está voltando ou está na última situação que eu falei agora? Amém? Olha que bênção. Nós vamos orar por eles dois. Retornando à casa do Pai. Depois a gente vai orar pela Amanda, pela Ivana, pelo irmão Marivaldo, em nome de Jesus. Faça as honras, faça a opção de fé em nome de Jesus. Passa pra cá. O microfone sem fio acabaram as filhas ali no meio do culto. Você faz certo? Fala seu nome novamente. Maria Clara. Amém. Vou falar e você vai repetir. Tá bom? Fala, Pai.
para que nunca mais ela venha sair. E que a cada dia ela seja mais apaixonada pelo Senhor. E que teu amor envolva constantemente, para que ela sinta a paz, a alegria e o amor que o Senhor tem para dar. Meu Deus. Aleluia. Vamos orar por ele também em nome de Jesus. Chega o Espiritinho aqui. Peço pelo filho. Diga meu Pai. Diga, Pai, estou voltando para casa. Me recebe, Pai. Perdoa os meus pecados. E me dê forças para nunca mais eu sair. Estou voltando, Jesus. E eu sei que o Senhor tem um lugar para mim. Em nome de Jesus. Pai, teu filho se entrega agora no teu altar, Senhor. Que nunca mais o inimigo tenha força sobre ele, Pai. Ele é teu. Nós declaramos ele teu, Pai, em nome de Jesus. Deus, aleluia. Aleluia, Deus abençoe. Depois esse jovenzinho aqui. Conta com a gente. Jovem. Esse rapaz aqui. Rapazinho aqui, depois ele vai entrar em contato com vocês, direitinho pra ele lá. Pegar o telefone depois do culto. Falando em juventude, a gente mês que vem tem conferência de jovens, dia 29 e 30. Ó, juventude já cola aí, porque o negócio vai ser bom demais. Amém? Deus abençoe você, Senhor. Aleluia. Tá? Em nome de Jesus, eu quero pegar seu contato depois. Essa caixadinha bonitinha, linda, é filha dos irmãos. Olha que bênção. Amém. Deus abençoe. Pode sentar, fica à vontade. Nós vamos estar orando agora pelo Amém, pelo Paulo. Deixa eu chegar aqui pra frente. Amém. Estamos orando por eles. Deu pra cá. Amém. Vocês querem estar com a gente aqui, querem congregar conosco. Para a gente é uma alegria. É uma honra, um prazer de poder zelar no coração de vocês, de cuidar. Nós queremos zelar isso, não? Também diante de Deus, diante da igreja, que serve de testemunho. A Bíblia diz que aquilo que é concordado na terra é isso. É claro que está no âmbito da igreja, é concordado também no céu. Glória a Deus. Nós concordamos aqui, nos céus também é concordado em nome de Jesus. Escrito, né? Que Deus nos dê graça para exercer essa paternidade sobre a vida de vocês e que Deus os faça crescer de forma gloriosa aqui conosco também, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Vamos estar orando por eles, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos os teus filhos agora, Jesus. Louvamos pela vida deles, Pai, que se unem a nós nesse propósito, Jesus. Tu és grande, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Jesus. Que o tempo dos teus filhos aqui, que seja até a Tua vida, Pai. E que seja um tempo de crescimento, que seja um tempo de prosperidade, que seja um tempo de deslanchar ministerial, Pai. Que eles cresçam como nunca cresceram antes, que eles prosperem, que eles, Deus, sejam enriquecidos em tudo com bênçãos dos céus e na terra, Pai. Nós te louvamos, Jesus, pela vida dos teus servos, ó Pai, que unem seu propósito ao nosso. Nós declaramos, ó Deus, bênção, nós declaramos cobertura, nós declaramos paternidade, nós declaramos cura sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que eles sejam ricamente abençoados e que já amanhã, Pai, eles vejam o fruto dessa decisão aqui conosco também, em nome de Jesus. Nós abençoamos os teus filhos com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. E amém. Sejam muito bem-vindos à família Bernéis, lá com vocês, amém. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para cá, para a vida deles, gente. Aleluia! Glória a Deus, sejam bem-vindos. Vamos lá. Eu amo
cada dia Deus acrescentava pessoas à igreja. Aí queremos viver a parte B desse versículo. Esse versículo ele é completo. Você acha aí, acho que é Atos 4. Não sei se é Atos 4, falando do crescimento da igreja. Mas diz, a cada dia Deus acrescentava pessoas à igreja. A parte B diz, não havia necessitados entre eles. Eu tenho falado aqui domingo após domingo. Cadê os irmãos que os que é da casa já há mais tempo e os que chegou agora há pouco, acho que já decorou. A PV mais que uma igreja é uma